Citações, livro 5, Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. O casal é uma unidade fundamental, cujas metades são reabitadas um para o outro. Nenhuma divisão da sociedade por sexo é possível. Está aqui o que caracteriza a mulher. Ela é o outro no coração de uma totalidade, cujos dois termos são necessários um ao outro. Em minhas palavras eu digo, o corpo feminino é a esfera e fonte da vida. Ele é todo preparado com líquidos e químicas protetoras, capazes de concretizar um ser. Não há ainda como existir humanos sem haver um corpo feminino para gerá-los através do amor. E diz Simone de Beauvoir, o dia em que será possível que as mulheres amem com força e não em fraqueza, não para fugir, mas para se encontrar, não para renunciar, mas para se afirmar. Então o amor se tornará para ela, quanto ao homem, fonte de vida e não perigo mortal. Regimes totalitários ou autoritários têm em comum banir a psicanálise e declarar para os cidadãos legalmente integrados à comunidade que dramas individuais não acontecem. Todo ser humano de sexo feminino não é necessariamente mulher, pois ninguém nasce mulher, torna-se mulher, mas existem várias maneiras de ser mulher. As mulheres devem se libertar tanto da ideia que devem ser como homens, quanto da passividade que a sociedade lhe atribui. Viver uma existência verdadeiramente autêntica traz mais risco que aceitar um papel social, mas é o único caminho da igualdade e liberdade. Digo eu, ambos, homem e mulher, somos formados do mesmo material genético. Logo, desde o princípio, guerra só gera morte e caos. Reciprocidade, ao invés de alimentar a ideia de que. Simone de Beauvoir. Numa ousadia de que o gameta masculino não seria necessário para a geração, talvez a cooperação do homem na procriação um dia se tornará inútil. Parece que este é o desejo de um grande número de mulheres, mas nada autoriza uma antecipação tão ousada, porque nada autoriza universalizar os processos específicos da vida, rejeitando qualquer doutrina a priori, qualquer teoria arriscada. Na humanidade, a superioridade é concedida não ao sexo que gera, mas ao que mata. Chanet, procurador, diz: desde quando é permitido às mulheres abjurar o sexo delas para virar homem? Disse para a mulher: seja mulher, cuidado infantil, detalhes domésticos, diversas preocupações com a maternidade, aqui está o seu papel. Passando o tempo, a sociedade se organiza e os tempos da ditadura militar, o Código de Napoleão fixou o destino da mulher por um século, atrasando a sua emancipação. Define com aspereza a condição de filha, mãe e a do filho natural. No entanto, a mulher casada não encontra recurso em sua dignidade de mãe. São privadas da qualidade de cidadãs. No século XIX, as mulheres mais inteligentes da época ficam longe de movimentos. Madame Staël lutou por sua própria causa. George Sand reivindica o direito do amor livre, mas ela recusa colaborar com a voz das mulheres. Flora Tristan acredita em redenção do povo pela mulher, mas está mais interessada em emancipação da classe trabalhadora e não seu gênero. David Stern, que a senhora gerante, no entanto, aderiu ao movimento feminista, um movimento reformista que apoia o feminismo, porque busca justiça
e igualdade. Olympe de Gouges propôs em 1789 uma declaração de direito das mulheres, mas apesar do apoio de Condorcet, Olympe morre no cadafalso, ao lado do jornal que ela havia fundado, e aparecem outras folhas, mas sua duração é efêmera. Montaigne compreendeu a arbitrariedade e a injustiça do destino atribuído à mulher. As mulheres não estão erradas quando recusam as regras que são apresentadas ao mundo, especialmente porque foram os homens que fizeram sem elas. Condorcet diz: já disse que as mulheres não tinham senso de justiça e que obedeciam mais aos seus sentimentos do que à sua consciência. Mas não é a natureza, é a educação, a existência social que causa essa diferença. Poucas Bíblias foram escritas na história da humanidade. Um muito pequeno número de livros, de fato, se aproxima da definição do dicionário segundo o qual a Bíblia significa o livro por excelência, a revelação, a mensagem. Agora o segundo sexo é um pouco disso tudo, tornou-se o livro das mulheres. Na palavra de Beaumanoir, uma menina vale um homem. A tradição germânica deu à mulher como guardiã. Solteira ou viúva, ela tem todos os direitos, propriedades, confere a soberania sobre ela. Ter um feudo governo, o que significa que faz justiça, que assina tratados, promulga leis e até mesmo vemos desempenhando o papel militar. Comando de tropas existiu antes de Joana d'Arc, mulheres soldados. A donzela surpreende e não escandaliza. A tentação da facilidade permanece por meio da desigualdade econômica, que favorece certos indivíduos, e o direito das mulheres a vender para uma dessas pessoas privilegiadas. Ela precisará de um esforço mais moral, mais alto que o homem para escolher o caminho da independência. Nós não temos suficientemente entendido que a tentação também é obstáculo, e até o mais perigoso. Existiram muitos homens que nos ajudaram a emancipar, saindo da posição parasitária, escrava e domesticada, para grandes posições e nomes, e grandes mulheres que conseguiram se afirmar fazendo trabalhos comparáveis ao dos homens. São aquelas que a força das instituições social havia se exaltado além de qualquer diferenciação sexual. Isabelle, a católica, Elizabeth da Inglaterra, Catarina da Rússia, não eram nem do sexo masculino nem feminino. Soberano, a proporção de rainhas que teve, grandes reinados, foi infinitamente superior aos reis. A religião opera a mesma transformação. Catarina de Siena, Santa Teresa são almas sagradas. Além de todas as condições filosóficas, suas vidas, ações e seus escritos. E seus escritos elevam às alturas que poucos homens jamais alcançaram. Pelo casamento, a mulher é radicalmente removida do grupo em que nasceu e é anexado ao de seu marido. Ele compra como se compra a cabeça de gado ou um escravo. Ele impõe suas divindades domésticas e os filhos que gera pertencem à família do marido. É excluída da sucessão se não possui nada. Ela faz parte do patrimônio do homem, primeiro de seu pai, depois de seu marido. Na Arábia existia o infanticídio. As meninas que nasciam eram jogadas em fossos. Aceitar criança do sexo feminino é um ato de generosidade
e a mulher só entra na sociedade por um ato de graça, não legitimamente como um homem. Tendência malthusiana se desenvolvendo na França. O demógrafo Moreau, em 1778, escreve: mulheres ricas não são as únicas que consideram a disseminação da espécie um engano do velho tempo. Organizando a opressão das mulheres, os legisladores têm medo dela nos aspectos nocivos. Eva, dada a Adão por sua companhia, perdeu a humanidade. Os deuses pagãos inventaram a mulher e ela é primogênita das criaturas femininas. Pandora desencadeia todos os males da humanidade. Desordem resiste à ordem. A mulher é condenada ao mal. Existe um bom princípio que criou a ordem, a luz e o homem. É um princípio, o mal, a mulher. Leis que a define como vil. Deveria ser escravizada. Compara com bestas em Levíticos. Leis dessolam, não lhe dão nenhum direito. Código Romano proclama sua imbecilidade. Lei canônica considera a porta do diabo. Alcorão a despreza. Porém vem como um mal necessário. O homem sabe que para satisfazer seus desejos e perpetuar a sua existência, a mulher é indispensável. Mas a vontade é ambígua. Por uma anexação total, a mulher seria reduzida a uma coisa, mas o homem afirma vestir sua própria dignidade. Sua atitude irá evoluir ao longo dos séculos, o que levará também a uma evolução no destino feminino.